Olá, gente, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live, né, entrando aí, né, a gente está conseguindo, né, cumprir o horário do nosso compromisso todas as segundas-feiras, às 20 horas da noite. Enquanto o povo está entrando, né, eu já queria aí agradecer a todos que nos acompanham. Né, a gente está aí com uma nova configuração das lives, para quem já acompanha a gente nas redes sociais, a gente está aí falando sobre agora nosso tema, nosso programa agora de segundas-feiras chama-se Diálogos com a Academia Saber Mais. Então, a partir de hoje, a gente começa com um novo formato das nossas lives, né, apresentando hoje a nossa temática é para falar sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, o olhar de diferentes atores. E hoje os nossos convidados, as nossas convidadas, e já vou colocar elas em tela aqui, a Adriane e a Rosane, né? Rosane, amiga minha de longas datas, né? Estudamos juntas na graduação, estagiamos juntas, fizemos trabalhos, né? A gente era quase uma dupla dinâmica, assim posso dizer, dupla dinâmica. Eu não vou falar qual é o nosso apelido. E aí é um prazer enorme estar hoje aí com a minha querida amiga Rosane e também a Adriane, que já é conhecida de todos, né, que fez a live falando sobre adoção tardia, né, trazendo a Larissa aí para a nossa live. Foi uma live que foi bastante comentada, por isso a gente está retomando aí essa discussão para falar agora, né, mais especificamente sobre acolhimento. E a nossa pegada agora, a partir de hoje, né, estreando com essas duas queridas, né, nós tivemos um probleminha com uma convidada, a Ana Sobral, conselheira tutelar de Realengo. Ela passou por uma cirurgia nos olhos, então teve uma complicaçãozinha e não vai poder ficar, né, no computador, nem no celular, por conta da cirurgia. E aí, mais de antemão, eu já quero agradecer, né, a Ana por ter aceito o convite, mesmo sabendo que talvez não pudesse, né, ficar aí no computador e, de fato, deu complicação e ela não pôde estar presente. Mas, de qualquer forma, né, nós vamos dar aí um olhar diferente, sim, né? A gente estava com essa perspectiva da nossa live, nós estarmos aí, né, com a Adriane, que é psicóloga, né, que trabalha e sempre trabalhou com esse público, com essa política, e a Rosane, assistente social, né, que também ela hoje se encontra como coordenadora de um espaço de acolhimento infantil, né, voltado para crianças. Então, a gente quer ouvir delas, né, sobre essa temática. Então, hoje a nossa live vai ser um bate-bola, né, vai ser um bate-papo, né, a gente está mudando esse formato, espero que vocês gostem, e aí a gente vai adotar algumas medidas aí de perguntas, elas respondendo, então ser uma coisa mais, eu sempre falo, uma coisa mais de troca mesmo, né? Bem intuitivo, bem participativo, né? Eu quero dar boa noite a todos que já estão chegando, meus queridos alunos, Marcelo, Catarina, os convidados, amigos, tanto da Rosane quanto da Adriane, também já fazendo presente aí, né? Deixando os comentários. Meu tio está aí, até meu tio está participando da live. A mãe da Gabriele, né? Eu sempre falo isso nas lives, a Gabriele é uma professora amiga nossa, que a mãe dela, nesse momento de pandemia, né, ficando em casa, isolada, está usando essas ferramentas, em casa do Facebook, então ela está... ela fala que toda segunda-feira ela deixa de ver a novela para assistir a nossa live e está aprendendo muito. Uma senhora de 70 anos. E aí eu sempre falo, vou mandar um beijo para a dona Janete, que ela se sente, né, na televisão, estamos aqui. Eu sempre falo isso, ela morre de rir. Mas vamos lá vamos dar início à nossa live. Agora, nesse primeiro momento, eu queria que, né, a Rosane e a Adriane, por favor, se apresentem. E aí, depois da apresentação, eu começo o bate-bola. E aí eu peço aos nossos queridos ouvintes que deixem suas perguntas para a gente fazer essa troca, esse diálogo, né, com a Academia Saber Mais. Sejam bem-vindas, uma boa noite. Começamos aí mais uma noite. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui, junto com a Academia Saber Mais.
Não só a Vanessa, mas a Adriane e todos os amigos que estão aqui presentes sabem o quanto que eu acredito nesse projeto, o quanto que eu venho tentando, da melhor forma, fazer com que esse projeto cresça, porque eu sei da sua proposta, não por você ser minha amiga, né, e nós sermos colegas de profissão, mas a gente tem uma afinidade muito grande e eu sei do seu caráter e do seu compromisso ético com o serviço social. Então, para mim é um prazer estar aqui, né, tendo essa troca com vocês. A Adriane, amiga de longas datas, né, eu costumo dizer para os alunos, né, de serviço social, para os alunos e amigos, que a formação dentro do serviço social só me trouxe presentes, porque todos que estão aqui fazendo comentários são conhecidos e acabam sendo conhecidos em comum, né, por conta do nosso trabalho. Então, para quem não me conhece, eu sou Rosane, sou assistente social, me formei pela Universidade de Castelo Branco, eu e Vanessa fomos colegas, né, de turma. Hoje eu estou atuando, conforme ela falou, dentro de um espaço de acolhimento para crianças, né, no município de Itaguaí, tá? Dri, se apresenta, gatona. Vamos lá, gente, tudo bem? Boa noite, né? Para quem eu já tive na outra live, mas para quem não me conhece, eu sou a Adriane, sou psicóloga, né? Trabalho na área social há muitos anos. E aí eu recebi um belo convite da Rosane há tempos atrás para a gente me sentir provocada e desafiada, isso é muito legal. E aí o recebimento da Vanessa, da Academia do Saber Mais, e perceber o quanto que aquela live foi importante, não só para as pessoas que assistiram, mas para mim, enquanto profissional, eu acho que foi fantástico, né? Porque a repercussão de todo aquele momento, de todas as pessoas que foram convidadas por mim de estar e começaram a se sentir motivadas a estar na Academia do Saber, eu acho que é muito, muito prazeroso. E é sempre um desafio, né? Você falar da tua experiência é sempre um desafio. E aí é como a Rosane e a Vanessa falaram, assim, eu me sinto privilegiada em trabalhar com assistência social, né? Assim, que eu lembro até hoje que se dizia que a assistência social era ajudar ao outro, e não. E quando você está dentro e você entende a importância da função de vocês duas, né? Do que é um assistente social, de qual o trabalho que vocês fazem, para mim é assim, fantástico. E estou super junto e eu quero que esse projeto dê muito certo. E o que depender de mim, a gente vai estar junto aí. Poxa, obrigada pelas palavras. Para a gente, assim, é um projeto novo, como a Rosane disse, né? E a gente foi pega aí, não só a gente, mas, de certa forma, aí, com essa pandemia, eu sempre digo em todas as lives, né, que a gente possa usar esse momento, um momento tão difícil, mas que a gente possa ser produtivos e produtivas, né, produzindo conhecimento, compartilhando conhecimento, a gente está fazendo, né, com que a Academia Saber Mais proporcione isso aos nossos alunos, aos nossos companheiros de trabalho, né? Está sendo para mim as segundas-feiras momentos de bastante crescimento, né? Também de estar aí conhecendo novas pessoas, novos, né, companheiros, e a Adriane tem sido essa pessoa com quem eu, né, tive contato aí durante essa pandemia, um contato virtual, mas é um contato, né, que foi até a Rosane que fez essa aproximação, e eu queria agradecer a minha companheira, né, a Rosane, sempre aí, né, acreditando na profissão, acreditando no mundo melhor, acreditando, né, levantando essa bandeira junto com a Adriane, da criança e adolescente, né? Então a gente sempre ganha muito com isso. Tem alunas que falam, Vanessa, minha segunda-feira nunca mais foi a mesma, né? Toda segunda-feira a gente tem trocado, tem até aqui alguém falando, né, passa aqui os comentários, a Selma, minha aluna, sempre fala, Vanessa, toda segunda-feira, né, tamo junto. E eu já queria começar, então, a nossa live. Eu falo demais, não sou eu aqui que tenho que falar, eu tenho que só trocar com vocês, né? Eu falo que eu vou ser a voz do povo, dos alunos. E eu queria já começar falando, né? Nós completamos esse ano 30 anos do ECA, né? E o ECA, né, todo mundo sabe, sobre da criança e adolescente, né, tem como, né, essa lei, que é a Lei 8.069, que dispõe aí sobre a proteção, né, integral à criança e adolescente. Então, a gente completa 30 anos de ECA, né, os estudiosos nessa área, né, sabem como foi a trajetória, né, vindo lá desde o Código de Menores, né, e passando aí para entender que criança é essa, que adolescente é essa, que ser humano é esse,
né, que têm direitos, que precisam ser reconhecidos, que precisam ser protegidos. E aí, em torno disso, né, para quem não leu o ECA, para quem, né, só passou um olho no ECA, nós temos lá no artigo, né, no artigo 4, no quarto, que vai falar sobre essa questão dos direitos, né, do dever da família, da sociedade civil. E aí entramos na questão do acolhimento, né, institucional. E o nosso foco hoje vai ser justamente fomentar aí algumas perguntas, inquietudes, e queria ouvir de vocês, né, tanto da Rosane enquanto coordenadora do espaço de acolhimento, quanto da Adriane, né, voltada aí para a equipe técnica, né, os desafios, né, da gente conseguir aí fazer com que essa medida protetiva, que nosso público perceba qual é a diferença, né, do acolhimento institucional, dos serviços prestados a essas crianças e adolescentes. Queria que você já começasse a falar um pouquinho sobre o que é o acolhimento institucional, baseado no ECA. Só para a gente começar aí o bate-papo. Então, eu vou começar falando uma questão assim que, durante o meu trabalho, dentro do espaço de acolhimento, ficou muito latente para mim. E hoje eu até conversei com a minha equipe sobre isso. A gente tem que ter, independente da área de atuação, a gente trabalhando, atuando dentro da rede de proteção à criança e adolescente, a gente tem que ter em mente o quanto nós temos que ter responsabilidade com as nossas ações profissionais. Para além da questão do código de ética, seja dentro da psicologia, do serviço social ou de uma outra área. Por quê, Vanessa e público? Independente de ser uma criança ou de ser um adolescente, independente da maneira como o espaço de acolhimento ele esteja organizado, uma criança acolhida, um adolescente acolhido, ele para sempre vai estar marcado. Ele nunca ele vai esquecer esse momento. Poxa, Rosane, mas a legislação preconiza que esses espaços de acolhimento, eles estejam dentro de uma organização, como se fosse uma casa, né? A proposta é que esse espaço não seja um espaço institucionalizado, né? Que o ambiente ele seja acolhedor, não interessa. Eu posso montar, e aí depois eu devolvo para a Adriane, para ela poder estar falando sobre isso, eu posso montar o melhor quarto para as meninas, eu posso botar o quarto dos sonhos delas, mas elas nunca vão esquecer o espaço de acolhimento, elas nunca vão esquecer que em algum momento da vida delas elas foram acolhidas. Então, fazendo o link com a questão da política, nós, enquanto seres humanos, né, e depois enquanto profissionais, temos a obrigação, eu bato sempre nessa tecla, inclusive com os meus alunos, no diálogo, de agir com responsabilidade. Então, nós temos que fazer valer aquilo que preconiza a legislação. E o que preconiza a legislação? Que o acolhimento ele venha a ser a última medida, é a medida excepcional, né? Então, antes disso, a gente tem que tentar todas as possibilidades para que essa criança, para que esse adolescente, ele não venha a ser acolhido, né? Quer falar alguma coisa, Adri? Então, é porque eu fico no automático de fechar o microfone. Concordo com você plenamente, eu acho que a gente tem que priorizar muito o inicial lá atrás, né? O trabalho da recepção e tentar antecipar para que isso aconteça. Porque depois que o acolhimento acontece, como você falou, e é muito claro, é como se sabe, desculpem a termologia, mas é real, quando o gado é marcado com ferro e aço, aquela marca fica para sempre. E não fica só para sempre no corpo daquela criança, daquele adolescente, fica na alma. E aí você tem os traumas, você tem todo o trabalho que, para ser desmistificado, demora muito tempo. Né? Então a gente precisa tentar entender, e aí eu falo que tem que ser um trabalho muito da ponta, e eu concordo com você de gestão, né? Desde a proteção básica até ao trabalho dos projetos sociais que existem de uma forma geral, seja ele de forma que for, a questão da própria relação escolar, tem que ser um trabalho de fomentação disso. A gente precisa cuidar previamente para que o acolhimento não aconteça. E aí... Fala, Rosane, vamos lá. Não, pode ir, perdão. Aqui vai ser luta, tá? Mas a gente já... que a política de assistência está na nossa veia. Pode falar, Adri. E assim, e é uma das coisas que eu acho mais importante é justamente esse. E, assim, por isso quando eu falo muito do trabalho
do serviço social de uma forma geral, né? Ele precisa ser valorizado nesse sentido, porque é vocês que nós que estamos na ponta. Eu falo de equipe técnica como todo, eu assistente social, eu psicólogo, inclusive os pedagogos, que também tem gente lá na ponta e que aí que está junto, que vai acolher o cuidador social, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar que está ali. Então a gente precisa acolher isso de uma forma. E aí, Rosane, eu vou reforçar quando você falou, o quarto pode ser o mais bonito do mundo. Né? Eu acho que Sim. Quem estava aqui na conversa que a Larissa estava, né? Assim, a Larissa, quando ela falou disso, ela fala da dor que ela tinha, né? E que o quarto não era dela, que a roupa não era dela, né? Porque por mais que a gente faça aquele kitzinho, né, Rosane, assim, cada menina tem seu kit, não adianta. Se em casa eu uso a roupa da minha irmã, eu lá dentro não vou usar, é claro que eu vou usar. Né? E aí, fazendo o link com o que a Adriane está falando, de todos os espaços, né, de todas as políticas, dos espaços que eu trabalhei, trabalhar no espaço de acolhimento com crianças, para mim, está sendo o maior desafio. Ah, Rosane, mas você já atuou no sócio-jurídico, na saúde, já trabalhei com crianças em situação, né, de rua, mas para mim o espaço de acolhimento está sendo o maior desafio. Por quê? Porque trabalhar com criança, trabalhar com adolescente, você é desafiada a todos os dias. Né? Você é desafiada a aprender, você é desafiada a pensar e repensar em estratégias de intervenção no dia a dia. É um ambiente tênue, sim, e uma coisa que é o diferencial dentro dos espaços de trabalho e nos espaços de acolhimento, o trabalho em equipe. E aí, eu já vou antecipar uma pergunta que eu já sei, qual é um dos maiores desafios? É o trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe vai para além do espaço de acolhimento, tem a ver com o trabalho da rede. Por quê? Se você não tiver uma rede atuante, uma rede que dialogue, uma rede que esteja disponível, você não consegue avançar no trabalho com aquela criança e no trabalho com aquela família. Então, independente de você estar atuando dentro de um espaço, dentro de um equipamento que tenha ligação direta ou indireta com o espaço de acolhimento, você, enquanto profissional, tem a sua responsabilidade nesse processo. Como assim, Rosane? Qual profissional é mais importante? Não existe o mais importante. Existe que toda aquela equipe que está ali, e eu estou falando sem demagogia nenhuma, ela é importante para o funcionamento daquele trabalho. Um espaço de acolhimento, ele tem que seguir as prerrogativas que estão na legislação. Então, o que subentende-se? Uma criança, uma adolescente, para ter uma vida, para ela ter qualidade de vida, ele precisa de quê? O que está na legislação. Ter acesso à educação, ter acesso à saúde, ter acesso à alimentação, a lazer, né? Porque a gente, muitas vezes, atrela a questão de ter acesso a direitos, somente saúde, educação, né? Alimentação, não. A lazer também. Para que isso aconteça, eu preciso da rede. Eu preciso da equipe que está lá na educação, que tenha uma compreensão maior, vamos dizer, colocar assim lá na escola, que muitas vezes o adolescente ou a criança, ela vai chegar um pouco atrasado, porque nós temos um carro apenas na instituição para levar todos aqueles que estão acolhidos. Eu preciso da equipe do CRAS, eu preciso da equipe do CREAS, eu preciso que essa equipe esteja disponível para dialogar com a equipe que está no espaço de acolhimento. E, para além disso, eu preciso de ter profissionais com perfil, né? Porque eu posso ter uma pessoa PhD. E aí, gente, eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Você pode ser PhD na discussão sobre o comportamento da criança e do adolescente, mas se você não tiver perfil para estar naquele espaço, torna-se tudo muito complexo. E aí, essa é mais um desafio que nós que atuamos dentro do espaço de acolhimento que nós temos. Porque nem todos os profissionais que atuam têm perfil. Nem todos os profissionais que atuam querem estar ali dentro daquele espaço. Fala, Adri, tô vendo o olho brilhar já. Eu tô assim. Porque é um espaço onde marca tanto a vida dessas crianças, desses adolescentes, por si só, né?
Ainda mais lidar, muitas das vezes, com uma equipe técnica, onde ali vão ter profissionais que não têm perfil, é o que a Rosane falou, né? Acho que é um outro desafio, para além só do trabalho em si, mas como, né, esse espaço tão complexo para a vida, né, para o desenvolvimento dessa criança, né, a gente pensar que a gente precisa ter profissionais que consigam amenizar, não sei se a palavra seria essa, mas só uma observação, para a Dri poder falar. Não é só a equipe técnica. Perfil como um todo, sabe? Porque o cuidador precisa ter perfil, a cozinheira precisa ter perfil, o ACG precisa ter perfil, o motorista precisa ter perfil, todos aqueles que atuam naquele ambiente precisam ter o perfil. Vai, Dri. E se a gente não conseguir entender isso, e não só a unidade de acolhimento enquanto gestora entender, cabe muito mais a você enquanto funcionário. Você tem que ter a tua proatividade e a tua certeza, e eu acho que eu falei isso na outra, eu vou repetir. A gente tem que ter muita responsabilidade, eu reforço o que a Rosane falou, sobre exatamente isso. Não dá para a gente colocar qualquer um para trabalhar com a criança e com o adolescente. Não dá. Gente, vamos ser realistas. Tem gente que está ali para ganhar o seu dinheiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, ok. Mas é um lugar diferenciado, onde todas as perdas e todos os traumas já aconteceram, todas as rupturas já aconteceram, a criança e a adolescente está ali. Então, se você não tiver um acolhimento diferenciado, uma pessoa que esteja ali não só por entender a gravidade da situação, eu acho que tem que ter uma coisa do entendimento também desse trabalho que a gente exerce, mas de você ter um cuidado em quem é o profissional que você está escolhendo para trabalhar ali. Isso é uma coisa muito clara, e é uma coisa que muito me incomoda e que eu sempre trouxe muito questionamento dentro da política pública, né? E eu repito isso, política pública, serviço social, psicologia social, trabalho social, ele é uma cachaça. Desculpe a termologia, mas ele é uma cachaça. E quando você toma o primeiro gole, você está viciado. Então, viciou, vai fundo, vai até o final nessa história. Né? A gente tem que ter a certeza do que a gente está fazendo. Nós vivenciamos coisas juntas, eu e Rosane, nesses últimos 10 anos de trabalho, que eram coisas absurdas, era uma coisa mínima, né? Às vezes uma criança acolhida chorar e a pessoa não ter o olhar de botar no colo, ele só queria um colo, né? De um adolescente fazer uma pirraça, porque adolescente também faz pirraça, tá, gente? Ele é adolescente como outro qualquer de vocês. O adolescente fez uma pirraça, uma malcriação, chama um garoto para o canto, conversa, é só isso. Às vezes eles só querem atenção. Né? Às vezes eles só querem um carinho diferenciado, né? As pessoas, alguém escreveu aqui, eu concordo, né? Assim, vai além do ser profissional. Trabalhar na assistência tem a ver com isso, né? Assim, trabalhar no acolhimento com criança e com adolescente especificamente, não que o idoso não tenha esse cuidado, tá, gente? Mas assim, é que como fala muito o judiciário do nosso município, né? A criança e adolescente tem prioridade no judiciário. Então, isso tem que ser muito claro. E é uma coisa que te reforça muito, porque são contextos diferenciados, né? Eu vou reforçar um pouquinho a sua fala, Rô, quando você fala assim, a gente tem que ter um cuidado no trabalho, e não é só realmente a equipe técnica. Mas eu reforço um pouquinho que é o trabalho da equipe técnica, que vai dar o peso e vai executar e vai definir muito a vida da criança e do adolescente que está ali dentro. Então, quando a gente assume e aceita ser um psicólogo, um assistente social, um pedagogo do serviço de acolhimento, você tem que entender muito bem o que você está fazendo e todas as vertentes. Você não pode olhar somente uma situação, você tem que olhar todas as situações que estão ao seu redor. Como um todo. A criança ela não pode simplesmente foi abrigar, vai tirar e vai botar de novo na família. Não pode. Se ela saiu dessa família, algum problema teve. Então vamos trabalhar essa família de verdade. Né? Não é o acolhimento pelo desacolhimento. A gente tem que ter um cuidado nisso. Tem que ter um olhar, e eu falo muito que eu brigo muito isso, né? Assim, o trabalho da equipe técnica, ele é um trabalho que vai além do qualitativo. Vai além das 16 horas semanais, sabe, Rosane? Assim, não dá para mim colocar, tipo, eu tenho 16 horas. Não dá. Porque você vai ter 16, 24, 38. Ok, que eu tenho um código de ética que tem a questão da regulamentação minha enquanto profissional, mas é como colocar ali, vai além do ser. E eu acho que é isso que a gente precisa entender. Né? E aí... Fala comigo. Aqui, não, assim, você falando, né, eu vou jogar uma pólvorazinha aí, desculpa até o termo, para antes do acolhimento. É inegável, a gente precisa discutir
que existem muitas crianças e muitos adolescentes que estão dentro dos espaços de acolhimento e que não tinha necessidade de estar, se houvesse essa movimentação, essa articulação prévia. E lá no município existe, né, toda uma preocupação, né, hoje a gente tem uma comissão de acolhimento, né, uma comissão que a gente pensa, nós pensamos juntos, enquanto equipe, enquanto rede, se aquela situação, se aquela criança, aquele adolescente que está no espaço de acolhimento de pernoite, se ele é caso de acolhimento ou não, ou se existe uma outra articulação, se existe uma outra intervenção possível para ser feita pela rede, para que aquela criança, aquele adolescente não seja acolhido. E esse pensar, ele não é somente de um determinado espaço, ou seja, não é pensado somente pelo Conselho Tutelar, né, e a equipe do Conselho, é pensado pelo Conselho Tutelar, com a equipe do espaço de acolhimento, com o CREAS, com a equipe da família acolhedora, que nós temos esse serviço no município, é pensado com a equipe, muitas vezes, do juízo. E aí, gente, parece uma coisa simples, mas não é. E isso faz uma diferença enorme. Porque, por mais que nós tenhamos a mesma formação, nós temos olhares e compreensões diferentes. Às vezes, você, com o seu olhar enquanto psicóloga, vai ter uma percepção de algo que é fundamental na vida daquela criança, daquele adolescente, que eu, enquanto assistente social, não consegui ter naquele momento. E aí, minhas amigas, vamos colocar assim, e amigos, nós temos que ter a humildade, né, de entender que a gente só constrói alguma coisa, seja na política de assistência, seja na saúde, seja na educação, se nós trabalharmos juntos, se nós considerarmos o saber do outro. E aí a gente se debruça em vários espaços com pessoas que não querem discutir. Ah, não, eu aprendi assim e é assim. Ah, não, síndrome porque... de Gabriela. Isso. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim. E aí eu sinto muito, você não tem preparo, então, para lidar com gente. Porque lidar com gente é um ir e vir a todo momento. E aí, o espaço de acolhimento me faz repensar todos os dias na minha conduta enquanto profissional. Eu estou como dirigente e o meu papel é administrativo, mas eu não deixo de utilizar o meu conhecimento enquanto assistente social no meu dia a dia. Então, tem momentos que eu tenho uma determinada visão, passo para a minha equipe técnica, e aí a psicóloga vem e fala, Rosane, calma aí, você já pensou nessa questão assim, assim, assado? E eu volto atrás. Eu não tenho problema nenhum com isso. Como eu sei que a Adriane também, pela profissional que eu conheço, não tem. Mas não são todos os espaços, né, e todos os profissionais que têm essa visão. Gente, eu não estou falando que existe perfeição, tá? No espaço que eu coordeno e nem em outros espaços. Mas a gente precisa se abrir para o diálogo. Eu vejo hoje que, independente da área, as pessoas não se abrem para o diálogo. E se abrir de maneira verdadeira. Não é colocar lá, vamos dialogar, e você está fechado igual uma ostra. Tua colega está falando, você está ali, ó, fora do ambiente. Né? Então, é desafiador estar no espaço de acolhimento, mas também é muito rico. É muito rico, porque eu aprendo não só enquanto profissional, mas aprendo também enquanto pessoa. Né? Vai, eu vou acrescentar um pouquinho do que você falou, né, alguns pontos. Dentre uma das coisas que a gente fala, e aí eu repito muito isso, é que hoje eu fiquei muito feliz, né, na verdade eu fiquei sabendo disso na última live, da criação dessa comissão. Eu acho que isso foi um ganho para o município gigantesco, né, pensando no município, que é um município de médio porte, se eu não estiver errada, né, me corrija aí se foi médio ou se ficou grande, eu não lembro mais, né, de grande a médio porte, é um município que tem todo um trabalho, eu acho que nós, assim, eu participei, hoje não participo mais, mas você continua ativamente nesse sentido, de construção dessa política, porque isso era uma discussão muito grande que a gente tinha, né? Famílias que tinham, que a criança era tirada da família por uma questão pontual,
que não tinha necessidade daquele acolhimento. Mas ok, o pernoite para que fosse trabalhado, né? Mas eu também entendo que uma pessoa sozinha não resolve. Se hoje a gente conseguiu criar no município essa equipe, fiquei extremamente satisfeita, de verdade. Parabenizo a todo mundo que deu continuidade a esse trabalho lá, né? E aí eu paro para explica para a gente um pouquinho sobre essa comissão, para os nossos ouvintes. Eu acho que a Rosane falou um pouquinho, eu acho que, na verdade, já era uma questão muito antiga nossa lá atrás, desde a época do CMDCA, né? Mas aí, Rosane, eu peço que você coloque hoje como tá, pelo que eu entendi, todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos fazem parte dessa comissão, né? E aí, além dos atores do Sistema de Garantia, que a gente está falando aí de Conselho Tutelar, CREAS, né? As unidades de acolhimento, a questão do Família Acolhedora, porque a gente tem no município, né? Eu não sei se os CRAs estão participando, Rô, eu acho que não, né? Então, a proposta é que participe, né? Isso é muito novo, Vanessa, lá no município, né? Dentro dessa organização do trabalho com a criança, só tivemos uma reunião, mas que foi para a gente, né, maravilhoso, porque é como se tirasse, desculpa a expressão um pouco chula, mas é para que as pessoas entendam um pouco do peso das costas daqueles profissionais que tem que adotar a medida naquele momento, né? A equipe, por exemplo, do Conselho Tutelar, que atua incessantemente, né? E eu falo isso de todos os municípios, fica com um peso muito grande, porque você tenta pensar, e aí você pensando ali sozinho com a sua equipe, você muitas vezes não consegue pensar numa estratégia, e aquela criança acaba sendo acolhida. Só que, às vezes, o seu conhecimento ou o momento em que você se encontra, e aí é uma série de fatores que vão influenciar nesse processo, não te dão condições para você pensar numa outra alternativa. Então, a comissão é uma forma da equipe, da rede, pensar juntas, discutir junto. E, por exemplo, se a gente entender que não cabe acolhimento, que já esgotou todas as possibilidades naquele período, né, naquelas horas que nós temos para poder fazer a comunicação para a justiça, né, do acolhimento, se perceber, foi identificado que não tem necessidade de acolhimento, aquela equipe que está ali vai pensar em estratégias de intervenção para aquela família, para aquela criança. Exemplo, então, gente, foi identificado que falta essa família não tem um apoio, não tem uma rede de apoio, o que falta? Ela é acompanhada no CRAS? Não é? O caso dela é de CREAS? Vamos fazer o acompanhamento? Já vamos marcar aqui com a equipe uma visita, né? Qual é a dificuldade dela? A dificuldade dela é a questão do transporte, é a questão da saúde, de acessar a saúde. Então, assim, essa comissão vai para além só dessa avaliação. É tudo muito novo, né? A gente está implementando, e isso é toda a rede, né, com auxílio, é claro, do Judiciário, com auxílio do Ministério Público, do Judiciário. É novo, mas, pelo menos para a gente, nesse primeiro momento, deu um gás, deu um ânimo, né, de entender que a rede, ela é obrigada, para além do que está posto na legislação, se comunicar. Existe um grupo, tá? Como que funciona isso fisicamente? Existe um grupo no WhatsApp, onde existem membros já referenciados para responder por esse encontro. Então, um exemplo, o conselheiro identificou uma situação de uma criança, supostamente um abuso, um exemplo, tá? E aí, naquele momento, ele entendeu que a criança não poderia, até por conta da questão da lei, né, permanecer naquele espaço. Então, leva essa criança para o pernoite, para o espaço de acolhimento. Naquele momento, o conselheiro, ele já coloca naquele grupo que existe uma criança no espaço de acolhimento. Aí ele faz o relatório, ele passa para o grupo a informação. E aquele grupo, ele tem 24 horas, dependendo se não foi final de semana, 48 horas para se encontrar. Poxa, Rosane, mas é muito difícil, porque para além dos afazeres, né, da instituição a qual você trabalha, você tem a sua vida, você não trabalha todos os dias no município. Então, o que foi pensado? Sempre ter uma segunda pessoa. Então, por exemplo, lá no espaço de acolhimento, eu tenho 2 assistentes sociais, uma psicóloga e eu, né? Eu já imagino que eu quero participar ali, tá ali junto, né? Participando de tudo. E aí, se a psicóloga não puder, a assistente social vai estar.
no CREAS. Se o coordenador do CREAS não puder, a assistente social não puder, a psicóloga vai estar. A ideia é a discussão. A ideia é agregar. Então, no conselho, o conselheiro que estiver do plantão vai estar participando. E aí é feita essa reunião, né, e dentro dessa reunião é discutido. E aí o conselheiro vai apresentar todas as questões e a equipe vai pensar ali junto. Dessa reunião sai um documento. Esse documento, que vai optar ou não, né, pelo acolhimento, ele é encaminhado ao judiciário. Então, a promotora do município toma ciência, a juíza toma ciência, né, e toda a equipe que está ali discutindo assina aquele documento. Então, eu acho que esse movimento foi um grande ganho para a rede, né? Você não estar sozinho, você pensar coletivamente. Rosane, eu vou provocar, né? Porque é bom pra gente provocar. Ok, que é um município de 100 e poucos mil habitantes. Vamos pensar nessa realidade dos municípios macro, né? Uhum. É muito mais complexo a gente pensar nessa questão a nível macro, mas eu acho que para a gente, enquanto município de médio porte, que a gente conseguiu ter um controle legal, eu acho que é uma experiência positiva que pode ser multiplicada em outros municípios. Mas aí eu também trago para referência, que como você falou, né, é o entender que se você, Rosane, não pode estar, outro membro da sua equipe pode estar. E aí isso tem a ver com comprometimento seu enquanto profissional, porque não dá para ficar só no papel. É perfeita, tá? Eu tô te falando de experiência que a gente já teve, de trabalho junto. A comissão, ela é perfeita. Agora, ela precisa realmente exigir, ela realmente precisa ter efetividade. E aí eu provoco quem tá aqui, porque eu não sei quem tá aqui no grupo, né? Assim, mas aí eu provoco, porque tem uma galera. Eu tenho que entender. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta que eu queria interromper vocês. Você tá rindo, né? Do Alan, nosso querido aluno, que fala. Vocês não acham que as interferências políticas atrapalham um pouco a efetivação dessa articulação, principalmente com o Conselho Tutelar? Né? Porque há uma questão, eu quero levantar um pouco pegando essa pergunta do Wallace, que foi nosso aluno lá no Unigran Rio, não sei se a Rosane lembra dele. Né? Claro que eu lembro, gente. E aí, a questão, pelo menos no Rio, né? Eu lembro da última eleição para conselheiros tutelares, né? A influência da religião, não vou aqui levantar a questão de qual religião ela, mas que teve uma pegada, né, nas eleições de influências de igrejas, enfim, né, nos conselhos, esses espaços, né, sendo aí assumidos, né, com alguns interesses por detrás, enfim, né, sem querer trazer muita polêmica, mas já trazendo um pouquinho pela fala do Wallace, né, se essas interferências políticas, eu vou acrescentar religiosas, também interferem, né, um pouco nessa articulação. Tem essa pergunta e tem uma outra pergunta, já quero emendar, porque senão vocês, né, não deixam eu perguntar, fazendo, eu tô aqui, que eu não vou nem falar, porque eu vou me zoar. Vai, Dri. Vou aproveitar aqui e fazer essa pergunta. Vai. E tem aqui a aluna Marcele perguntando sobre as crianças PCDs, né? E aí, como é que o abrigo lida, que muitas das vezes está aqui uma pergunta da Marcele, né? E essa dificuldade, ela observou no campo de estágio dela, né, que a equipe técnica e cuidadores ficam aí, né, um pouco perdidas nesse atendimento com essas crianças e adolescentes com alguma deficiência. Parecinha, eu vou te falar são duas perguntas distintas, mas já aproveitando aqui eu vou tentar falar um pouquinho das duas situações e depois eu passo a bola para a Rosane. Assim, em relação ao Conselho Tutelar, eu vou te falar que em 2004, eu fui candidata a conselheira tutelar no município do Rio de Janeiro, eu fui eleita, fui conselheira no Complexo do Alemão, né, em toda aquela região ali que não era a minha região de moradia, a minha região de moradia era da área de Madureira, e aí, por não ter ninguém na fila de espera, no Rio era assim, né? Se você não tivesse a suplência seguinte do teu conselho, a suplência de um outro conselho te lotava ali. Existia uma identificação que o conselheiro tutelar tinha uma outra especificidade, tinha uma outra experiência, tinha uma outra expertise, né? Coisa que hoje em dia no Rio não foi funcional, tá? E aí eu falo muito de todo o processo eleitoral, e eu vou pegar no pé sim, porque eu participei desse processo, né? De qualidade de referenciar quem é realmente aquele cara que estava participando como candidato.
Hoje, o cargo conselheiro tutelar é um cargo político. É diferente de um cargo que a pessoa entenda qual é o papel dele. Isso é a minha visão a nível Rio de Janeiro. Tá? A nível Conselho Tutelar de Itaguaí, eu participei do processo. Na época, eu era do CMDCA e a gente foi extremamente rigoroso em todas as etapas desse processo. A gente, mas isso indifere de política, né? Porque sim, as pessoas que estão se candidatando hoje a essa vaga estão correlacionando o cargo à eleição partidária. Infelizmente, essa é uma realidade hoje, né? Por mais que isso fique entre aspas, nas entrelinhas, ou que seja, mas existe essa correlação. Nós, enquanto atores do sistema de garantia de direitos, precisamos ter muita clareza de qual é o nosso papel e até que ponto a gente pode cobrar. Porque se eu estou num papel onde eu sei qual é a minha função, eu sei qual é o meu papel, me cabe também fazer denúncias. Então, eu tenho que ter maturidade para isso. É claro que isso vai envolver N questões e você tem que ter muita propriedade no que você vai fazer, tá? Eu não estou aqui defendendo nenhuma bandeira. Eu estou dizendo que você realmente tem que ter todo um amparato e uma legalidade quando você fala desse assunto, né? Existe todo um colegiado que defende o conselho tutelar, existe toda uma política sobre isso, existem profissionais realmente competentes, capazes e afinco ao exercer essa função de conselheiros, mas também existem pessoas que estão ali por questões, né, financeiras, partidárias. Mas aí eu acho que cabe a gente, enquanto sistema de garantias, questionar, ponderar a conduta e a posição de cada uma dessas pessoas, né? E aí eu falo que nesse ponto a gente precisa atuar. Em relação à questão da criança, do adolescente, que foi o que eu vivenciei com deficiência, é muito mais complexo do que a gente pensa, né? A gente está falando aí de uma gama de questões primeiro que existe um preparo profissional que atua nessa área que não está preparado para isso. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto o espaço que a gente tem do acolhimento, ele não tem adaptação necessária para isso. E eu estou falando de 80% das unidades de acolhimento, Rosane me corrige se eu estiver errado, né? Eu estou falando de uma forma geral, né? E aí a gente está falando da inclusão dessa criança, desse adolescente, né? Eu tinha, quando eu era gestora em Itaguaí, uma adolescente que era deficiente física, né? E o meu prédio era um prédio de 3 andares. E ela subia e descia aquelas escadas maravilhosamente bem, mas ela era um caso de acolhimento há muitos anos, né? Mas nem a minha equipe estava preparada, nem os meus próprios profissionais. Foi um trabalho de construção ao longo desse tempo aí. Mas eu vivi a luta da Rosane também paralela a isso no cantinho com as crianças, então a gente tem todo um trabalho a ser feito e com um olhar diferenciado. Eu acho que a palavra certa, a gente precisa ter carinho, amor e entender o que é o acolhimento. Isso, para mim, em especial essas crianças. Então, aí pegando o link que a Adriane está falando, eu volto, né? Estou sendo cansativa, mas eu volto a bater na mesma tecla. O profissional que está ali, ele precisa querer. Não existe espaço de trabalho perfeito. Não existe perfeição. O que existe é você também querer. Ninguém sabe tudo. Nós, dentro do processo de formação, seja de psicologia, seja de serviço social, pedagogia, você aprende, você tem uma base, sim, né? Uma base que é fundamental. Você, a partir daquela base, você tem que deslanchar. Então, por exemplo, eu tive, lá dentro do espaço de acolhimento, situações de 2 crianças, né, que tinham especificidades. E essas especificidades não podiam ser desconsideradas. Mas eu tinha uma equipe como um todo que sabia lidar com essas especificidades. Então, nós tivemos que aprender. E aí eu falo com muita tranquilidade. Eu, enquanto dirigente, eu fui correr atrás, aprender junto. O que seria melhor para ela? Qual era o tipo de tratamento que aquela criança precisava? Eu pedi ajuda da coordenação do município de psicologia. Eu pedi ajuda da Adriane. Eu pedi ajuda da equipe técnica. Então, por isso que eu falei no início, trabalhar num espaço de acolhimento, ele é um desafio constante. Você tem que fazer adaptações, e muitas vezes você faz adaptações a partir do nada que você tem.
né? Porque a gente não pode desconsiderar. Por mais que exista uma política, que exista determinações, você não trabalha com todas as ferramentas necessárias para um bom trabalho a todo momento. E aí você, enquanto profissional, você tem que se reinventar. Eu digo tanto no aspecto técnico, quanto dentro de um aspecto físico, das questões físicas. E aí você tem que ter comprometimento para você provocar, para você cobrar quem é de responsabilidade, que precisa fornecer aquele determinado serviço para aquela criança, para aquele adolescente que está ali. E aí é uma luta constante, né? Porque nem sempre aquilo que está no papel a gente consegue de imediato efetivar. E é uma luta a cada dia. E aí você precisa ter persistência. Você precisa ser, para trabalhar na política de assistência social, você precisa ter resistência. E aí, independente do equipamento que você venha estar atuando. Como a Adriane falou que é uma cachaça que você, quando você se apaixona, né? Você se apaixona e você quer sempre dar o seu melhor. As pessoas que convivem comigo, e aí tá os alunos que hoje são colegas, estão aí assistindo com a gente, sabe? Eu sempre falei, eu tenho um amor incondicional pela minha profissão, pela profissão que eu escolhi. Eu tenho prazer de ser assistente social. Só que eu não iludo ninguém dentro da sala de aula. Não é algo fácil, tá? Não é algo fácil. Mas existe um diferencial, que é você gostar daquilo que você faz. E eu gosto daquilo que eu faço, assim como eu sei que a Adriane gosta do que ela faz. Então, a aluna que fez a pergunta aí sobre trabalhar, né, com esse público, é você se reinventar a todos os dias, né? Mas se reinventar com responsabilidade. Vão ter espaços de acolhimento que não vão ter condição nenhuma de acolher aquela criança e aquele adolescente. E aí você, responsável, dirigente, assistente social, profissional que está dentro daquele espaço, tem que se posicionar. Poxa, Rosane, mas eu tenho medo de me posicionar e perder o meu trabalho. Eu costumava fazer essa pergunta para os alunos na sala de aula. Trabalho está fácil? Não está fácil. Mas você prefere o quê? Perder o seu registro no conselho? Perder tudo aquilo que você investiu? Ou você perder um espaço de trabalho porque você cumpriu o seu papel? Né? Não é tão fácil assim. Né? Ninguém chega botando o pé na porta, né? Até porque a gente precisa sobreviver. A gente faz essa discussão dentro da sala de aula. Aí a gente precisa pensar em estratégias de enfrentamento para cada situação. Eu li uma pergunta ali de uma aluna, como que vocês lidam, não sei se é aluna, tá? Desculpa, se já é colega, enfim. Como vocês lidam com profissionais que são concursados e que vão trabalhar em determinados espaços e não tem perfil? Gente, é um trabalho de formiga. Não quer dizer que eu sou detentora do saber, que a pessoa vai chegar lá, não vai se adaptar, vou dizer, opa, não tem perfil. Não. Para a gente identificar que uma pessoa não tem perfil, é todo um processo. E você que está à frente do trabalho, precisa estar disponível para dialogar, para ouvir aquele profissional. Eu cansei de ver profissionais que não tinham perfil para estar trabalhando com crianças, mas trabalhavam com população em situação de rua, assim, com uma alegria tremenda. E aí a gente articulou com a gestão para que esse profissional fosse transferido. É fácil? Não, não é fácil. E aí, quando eu digo do diálogo, o diálogo não é só entre aqueles atores que estão discutindo ali no espaço de acolhimento. O diálogo, ele tem que ser de baixo para cima. E quem está em cima precisa estar disponível para ouvir quem está lá embaixo. Lá embaixo não no sentido pejorativo, tá, gente? Da ponta. Porque se não estiver disponível, a gente não consegue efetivar a política, seja ela qual for. Agora, pegando, né, eu quero botar uma linha na... jogar mais pólvora. Pensar São João, né? E com essa... Aproveitar que a gente não está pulando fogueira, mas vamos pular fogueira. E com a pandemia, como é que vocês estão lidando aí, né, já que as escolas fechadas, né, com esse trabalho, né, com as aulas remotas, enfim, não sei como é que está Itaguaí, mas como é que o abrigo, né, esse espaço de acolhimento está lidando com esse isolamento social, enfim, com essa pandemia?
Para a gente já... Com muita luta, né? Que eu digo que foi o momento, acho que eu mais trabalhei na minha vida. Enquanto algumas pessoas, né, puderam, né, ficar em casa, uma equipe bem vasta da assistência, assim como a saúde, não puderam. E aí o abrigo é 24 horas. Né? As crianças, os adolescentes moram lá. E eles precisavam se manter no espaço de acolhimento e com todo o cuidado possível. Assim, foi muito difícil e só foi possível com apoio dos atores. Só foi possível pelo envolvimento da equipe. Tá? E aí eu estou falando mais voltado para o espaço que eu coordeno. Então, assim, a gente teve o apoio da gestão, a gente teve o apoio do judiciário, porque a gente não pode deixar de falar, né, que a gente tem um judiciário que cobra muito, mas a gente tem um judiciário também que participa muito, e o apoio da equipe. A gente teve que redesenhar. Então, ou seja, imagine crianças presas, né, quase 100 dias no espaço de acolhimento. Então, a gente teve que pensar em ações dentro da casa, né, para tentar distrair eles, através de filme, cine pipoca, um dia tinha um churrasco, outro dia tinha uma brincadeira diferente, e tudo tomando os devidos cuidados, né? A equipe técnica trabalhou de maneira incessante. Como, Rosane, você não podia ter contato? Telefone. O contato com as famílias via telefone, a gente teve que abrir uma exceção para que essas crianças tivessem contato com as famílias através de chamada de vídeo, né? As crianças que têm contato com as famílias, então, toda semana, 2 vezes na semana era feito contato, chamada de vídeo. O cuidado com os profissionais que atuam no espaço, tivemos que reduzir o número de pessoas. Para além disso, nós tínhamos profissionais que era grupo de risco. Então, assim, a gente teve que redesenhar todo o serviço. Mas, no final, deu tudo certo. Para além, né, do suporte, o entendimento, o envolvimento daquela equipe que atua ali naquele espaço. Né? Isso faz toda uma diferença. Então, assim, foi difícil, mas a gente deu para levar. Tivemos diálogo com a rede, a equipe dialogou através de chamada mesmo, né, de vídeo, através de alguns aplicativos, para discutir os casos, porque a gente não podia deixar de dar respostas ao judiciário para fazer com que a vida dessas famílias e a vida dessas crianças andasse. Então, a equipe teve que adaptar, né, adaptar os instrumentos de trabalho para conseguir dar conta, mesmo que de forma mínima, das necessidades dos acolhidos. Mas não vou mentir, não foi fácil, não está sendo fácil, mas é o que nós temos e a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, né? Porque, assim, imagina, né? A Adriane tem uma... Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? De uma diferença possa ter entre um espaço de acolhimento com crianças e um espaço de acolhimento com adolescentes. Né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa diferença desses 2 espaços. Né? Como é que a gente pode falar isso? Eu vou rir um pouquinho, porque eu lembro que eu já cansei de ouvir muita gente assim, Adriane, como é que você atura esses garotos, Adriane? Pelo amor de Deus, eu vou arrancar o cabelo e tal. Eu falo que eu sempre me senti muito desafiada, para mim, sempre foi minha palavra, porque eu acho que trabalhar o adolescente é trabalhar as questões de conflito. Eu acho que é entender o que é conflito, é entender que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua característica. E eu falo que a minha vida inteira sempre foi o adolescente, né? Por um acaso, essa semana, uma menina me achou no Facebook, eu fui buscar, foi uma das primeiras meninas que eu acolhi no até então SEMASE Casa de Realengo, que era nos fundos ali da Castelo Branco, que era um Centro Municipal de Assistência Social Integrada, né, que era um abrigo para adolescentes. E aí, eu lembro que eu tinha os meus 20 anos e os meninos tinham 16, 17 anos. Então, você imagina que desde então já era muito conflito, sempre foi. Eu acho que a gente tem que entender que, como a gente falou na adoção passada, né, o adolescente ele já tem uma dificuldade em todo o processo dele de possibilidade de adoção. Ele já não tem mais muitas estratégias, ele já não tem muito para onde ir.
né? A gente tem um perfil de acolhimento institucional nessa faixa etária muito difícil de lidar, porque, primeiro que eu acho que a gente tem e aí eu falo de realidades diferenciadas. O município, e eu vou falar um pouquinho do município de Itaguaí, que foi a minha experiência nesses últimos 10 anos. A gente tinha uma característica de acolhidos bem diferenciada, que era um grupo que tinha um longo histórico de acolhimento, né, de quase 10 anos de acolhimento entre indas e vindas, e eu estou falando muito desses meus últimos 4 anos de experiência lá dentro, e aí que tem uma característica diferenciada. Como que é um adolescente que veio do cantinho da onde a Rosane estava, né, que era um abrigo de criança, e você vem do abrigo de criança, você foi acolhida a sua infância inteira e você vira a sua vida dentro do abrigo de adolescente. E aí, o que trabalhar com essas crianças que não tinham perspectivas nenhuma, que acho que alguém perguntou aí sobre acolhimento e que depois fala dessa questão do completar 18 anos. O que eu fiz com esses meninos especificamente do abrigo foi, nós tínhamos, como eu falei, um perfil muito diferenciado em Itaguaí. Porque eu tinha meninos que não tinham nenhuma possibilidade de adoção tardia ou de encaminhamento para nenhum tipo de adoção. Então, a gente tinha um diferencial aí. Não podia ser nem adoção tardia, nenhuma família tinha para eles. Então, o que a gente trabalhou nesses últimos anos foi a questão da autonomia, né, e a questão da construção do que eu quero ser para a minha vida. Então, eu tive aí 3 anos para trabalhar. Só para vocês terem uma noção, a gente tinha 14 acolhidos, dos 14 acolhidos... 14 não, desculpa, 12 acolhidos. Dos 12 acolhidos, 4 completaram a maioridade ano passado, né? E 3 estão completando a maioridade esse ano. Então, foi um diferencial muito grande, que é você trabalhar a construção do que eles querem fazer, né? Eu precisava projetar com eles a questão da construção, né? De um trabalho, de uma empregabilidade. Então, vamos lá, o que esse adolescente tem aptidão? Ele tem aptidão para fazer... Eu tinha um menino que participou da live passada, que ele tinha... E eu lembro que as características eram meio complicadas, tá, gente? Porque esse menino foi problemático o município inteiro, a vida inteira, tinha todos os rótulos que vocês possam imaginar. E aí, para esse menino, mas esse menino tinha uma aptidão para fazer doces, para cozinhar de uma forma absurda. Então, a gente trabalhou com ele, vamos lá. Ele começou a fazer sacolé e vendia o sacolé na rua, né? Ele fazia nos horários diferenciados que a cozinheira estava ali. Né? Então, por exemplo, o abrigo tinha aquela rotina de alimentação. Então, fora da rotina, a gente permitia que com uma cuidadora ele fizesse o material dele, vendesse, e ele conseguiu começar a guardar dinheiro para isso, né? Eu tinha uma outra, começou a fazer estágio, foi a própria Larissa que falou, começou a fazer estágio, né, no Ministério Público, porque foi uma situação pontual, tá? E única. Eu acho que foi uma situação muito única dela. E aí a gente começou a guardar dinheiro. Eu tive uma outra que tinha questão da deficiência, a gente conseguiu o BPC e começou a guardar o dinheiro, né? Tem alguém dizendo aqui que tem uma menina que está acolhida, que tem 17 anos, que faz 18 anos em novembro. Precisa trabalhar a autonomia, ver em que essa criança, essa adolescente tem perfil, né? A gente... eu tenho uma outra que tem, por exemplo, eu tinha um outro que tinha um perfil para ser artesão, professor, né? E aí o garoto completou 18 anos em março e está dando aula no projeto social em Itaguaí, né? Tem uma outra que a gente está trabalhando, que é uma adolescente trans, né? Que completou a maioridade, que já trabalha na questão de estética, porque é o que ela gosta de fazer. O meu conselho para essa faixa etária e para os adolescentes acolhidos nessa instituição, primeiro que você precisa separar em 2 grupos, e eu falo muito isso. Você separar no grupo que vai completar a maioridade, que não tem nenhuma possibilidade de adoção ou de encaminhamento para a família, esse grupo você precisa trabalhar a autonomia. Isso é o primeiro ponto. Uma outra faixa etária, que é a faixa etária entre 12 e 14 anos, não tem nenhuma possibilidade de vínculo, já foi feita a DPF, vamos trabalhar a questão do apadrinhamento afetivo, que eu sou super a favor, eu acho que é uma das vertentes mais positivas que a gente tem, né? Ou o próprio família acolhedora, que são 2 vertentes muito positivas. Eu acho que, primeiro, as instituições de acolhimento precisam separar por grupos. Primeiro objetivo é sempre, claro, a reinserção familiar, mas não tem essa possibilidade, separe os seus grupos de acolhido. Pegue a característica de cada um deles e divida. Porque o adolescente, ele é muito mais inquieto. O adolescente, ele é muito mais agitado. Então, a gente precisa trabalhar algumas questões que são positivas para ele, né? Mas depois de 18, ela ficará conosco. Eliette, depois, se quiser, você me chamando no particular, eu posso tentar te dar alguma orientação aí nesse caso específico, né, que está sendo colocado aqui no grupo. Mas a gente precisa separar por grupos. Eu acho que para o adolescente é essa característica. E uma outra coisa que eu acho muito positiva, que eu trabalhei, que deu muito certo na unidade de acolhimento, Vanessa, era a questão
da atividade física. Né? Eu tinha uma cuidadora, uma recreadora que para mim era muito pontual, que ela tirava os meninos de cena e levava eles para fora. Ela conseguiu identificar, por exemplo, que uma das minhas meninas tinha um perfil para estar numa escolinha de futebol. E esse olhar dela levou essa menina a seguir o caminho. Né? Não sei nem se hoje ainda está lá ou não, mas você tem essa diferença aí. Né? Então, eu acho que e aí eu falo muito do papel da equipe técnica, tá, gente? Eu falo muito desse papel. A equipe técnica tem que estar muito atenta a todas as vertentes desse caminho. É a equipe técnica que vai conseguir me dar o diagnóstico. Porque, como a Rosane falou, quando você é dirigente, o teu saber é seu. É claro que você pode estar ali, né, dando as nossas informações e tudo, mas é muita definição do assistente social e do psicólogo que está ali na ponta. São eles que estão com conhecimento daquela família. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, esse cuidado. Para mim, trabalhar com adolescente e sempre foi um desafio diário. É, para mim, uma discussão que tem que ser de acordo com cada momento. Porque se um adolescente começa a agitação, a casa inteira vai agitar. Se um adolescente começa a pipocar, discutir com o cuidador, e o cuidador cair naquela pilha, porque tem isso, né? Porque tem um cuidador que nós somos seres humanos, gente. A gente tem dia que a gente não está bem. E a gente também tem que admitir isso. E eu sempre falava isso para minha equipe. Se vocês têm 2 cuidadoras no plantão, você não está bem, sai de cena, joga para a colega que está do lado. Tenha sabedoria e humildade de, assim, não dá para mim hoje. Mas isso é difícil, tá? É difícil. E é um recriar diário. Diário. E tem até uma pergunta que chegou para mim no Zap sobre a questão de como, no caso dos adolescentes, né, como vocês lidam com a questão da sexualidade dos adolescentes dentro das instituições. Né? Porque ela trabalha, essa que mandou mensagem para mim, ela trabalhou muito tempo com abrigo de idosos, né? Com abrigo, ILPI, né? Instituições de permanência para idosos, e que isso sempre foi um tabu, né? Tá aqui, né? Para a equipe, né? A questão da sexualidade com idosos. E aí ela faz essa pergunta, né? Com a questão da sexualidade dos adolescentes. Eu vou dizer para você. Trabalham? O abrigo de Itaguaí era um abrigo misto, tá? Eu tinha meninos e meninas. Então, você imagina uma casa quando as meninas estavam em TPM e era um estresse diário, né? Só que é a minha visão, tá? É o meu conceito enquanto profissional. Eu sempre sentei com todos eles e eu sou muito, muito favorável à roda de conversa e com conversa aberta. Eu acho que sexualidade não tem como não ser falada, não tem como ser explicitada, não tem como ser conversada, não tem como ser dialogada, isso em todos os vieses, sejam pela equipe técnica, seja pela equipe de cuidadores, né? Essa temática tem que ser conversada sim, porque quanto mais você conversa, menos você tira aquela coisa do proibido, e se não é proibido, não tem prazer. O que é proibido tem prazer, o que não é proibido não tem prazer. Então, você consegue desmistificar com esse pequeno detalhe. E eu falo muito isso, né? A gente precisa falar mais sobre essa temática, a gente tem que discutir mais sobre isso de uma forma sem pudores, não é? Eu não estou falando aqui de linguagem chula, eu estou falando de pudor. Né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sim. A gente tem que falar de sexualidade, sim. A gente tem que falar das questões das relações, sim, de uma forma aberta. E aí, para mim, cabe a cuidador no plantão, cabe a equipe técnica no plantão, a cozinheira, auxiliar de serviços gerais, a todo o público que está ali envolvido. Eu estou numa casa que é 24 horas, como a Rosane falou. Não dá para fingir que isso não existe. Gente, e assim, a gente tem que ter um cuidado em falar sobre sexualidade, não só dentro do espaço com adolescentes, com o idoso, e dentro do espaço com crianças também, dependendo da idade da compreensão daquela criança, porque isso aparece de maneira latente também no espaço de acolhimento para crianças, né? Você falou sobre essa questão da diferença. É legal a gente estar sinalizando, né, porque tem muitos colegas, mas também tem muitos alunos aí no processo de formação, que a legislação ela não preconiza que esse espaço de acolhimento ele seja separado, tá, de crianças e de adolescentes. Tanto é que a realidade que a gente tem no Rio são espaços de acolhimento com crianças e adolescentes. Lá no espaço onde eu atuo, né, onde nós atuamos, existe um espaço para crianças e um espaço para o adolescente. Eu acredito, sim, que isso facilite o trabalho.
Porque são relações diferentes, são demandas diferentes. A criança ela vai apresentar demandas diferentes das demandas dos adolescentes. Não digo as questões do dia a dia em si, não, né? Mas no decorrer do desenvolvimento. Uma outra questão que a Adriane colocou aí, e aí eu faço questão de frisar, que muitas vezes a gente na nossa fala traz assim, a equipe técnica. A equipe técnica, ela é fundamental para fazer uma leitura crítica e técnica daquela realidade que aquelas crianças, aqueles adolescentes estão vivenciando, bem como as suas famílias, né? Porque essa análise ela não é desfocada. Você tem que pensar dentro de uma perspectiva de totalidade. Só que nós também temos que falar, e aí deixar muito claro, sobre os demais atores que atuam dentro do espaço de acolhimento. E aí eu coloco, sim, e digo que é um desafio, até hoje para mim é um desafio, a questão do fortalecimento, do diálogo, da interação dessa equipe técnica, de quem está na ponta, lidando todos os dias com aquela criança, com aquele adolescente, que é quem? O cuidador. O cuidador, ele, para mim, ele é um dos profissionais, porque foi o que eu falei, todos são importantes, mas o cuidador, ele é um dos pilares do trabalho dentro do espaço de acolhimento. Poxa, Rosane, como assim? É o cuidador que vai estar muitas vezes ouvindo aquela criança. É o cuidador que está todos os dias lidando com aquele adolescente. Muitas vezes, essa criança e esse adolescente, ele fala coisas para o cuidador que ele não fala para a equipe técnica, que ele não fala muitas vezes para o técnico que está lá fora acompanhando ele, né? Porque a perspectiva do trabalho do psicólogo, principalmente no espaço de acolhimento, é diferente do psicólogo que está fora do espaço de acolhimento, né? O que está fora do espaço de acolhimento, e aí a Adriane me corrija, né? É dentro de uma perspectiva de acompanhamento, de atendimento, de uma questão terapêutica. O psicólogo que atua no espaço de acolhimento, ele não tem essa perspectiva clínica, né, terapêutica. A visão dele, o olhar dele para aquela criança, para aquela família, é diferenciado. Por isso que a gente precisa, sim, estar atento para isso, porque muitos precisam desse acompanhamento fora do espaço de acolhimento, né? Rosane, e aí... deixa eu só fazer uma observação importante em relação à psicologia, é que muitos psicólogos que entram para trabalhar no abrigo, às vezes nem sabem disso, tá? Então, assim, caem de paraquedas e a gente precisa reforçar isso, porque, assim, precisa se entender a diferença, e eu reforço isso aqui com você, que a maioria das crianças que estão em acolhimento precisam, sim, ir para o processo terapêutico nos postos de saúde, na rede de saúde. E que o psicólogo do abrigo, ele precisa entender que o papel dele é da coletividade. Ele está ali para trocar e fazer o monitoramento de todo o processo, da família, da criança, adolescente com a rede, tá? Só essa informação. E aí... esse diálogo, né, fortalecer esse diálogo entre a equipe técnica e com os cuidadores, eu vejo ainda como um desafio muito grande. Por quê, Rosane? Porque as escalas são diferentes, a gente conseguir conciliar muitas vezes uma reunião de equipe é difícil, a gente não pode negar, né, tapar o sol com a peneira, dizer que tudo é perfeito, porque não é perfeito. E o cuidador, para mim, ele é uma das peças mais fundamentais. E aí, por isso que esse cuidador, ele precisa ter perfil para estar ali naquele espaço. Por quê? Não é só pensando, gente, e aí é muita responsabilidade você estar à frente de um trabalho desse. Né? Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não. Eu falo como um todo, né? Todos os coordenadores de espaço de acolhimento. Por quê? Eu não posso pensar só naquela criança. Eu não posso pensar só naquele adolescente. Eu tenho que pensar naquele profissional que está ali, que pode estar adoecendo. E aí, muitas vezes, por conta das demandas do dia a dia, você acaba passando por cima disso. E aí, uma das coisas que eu aprendi estando à frente do espaço de acolhimento é que o mesmo olhar cuidadoso que eu tenho que ter para essa criança, para esse adolescente, eu tenho que ter para o profissional que trabalha comigo. Porque muitas vezes esse profissional, ele está pedindo ajuda. De uma maneira não direta, ele está pedindo socorro, ele já não está aguentando mais estar ali, porque nem todo mundo lida com os processos de trabalho da mesma forma. E aí a gente joga uma pólvora, né?
dentro dos espaços, dentro da política, dentro das secretarias, é fundamental você ter um profissional para pensar nesse trabalhador. E aí, como um todo, não é só o cuidador, a dirigente também, o psicólogo, o assistente social. Nós também, muitas vezes, precisamos sim desse suporte, precisamos sim dessa ajuda. E a gente também tem que saber reconhecer o momento de parar. Né? A gente precisa trabalhar sim, mas a gente não pode adoecer. E tem determinados espaços de trabalho, dependendo da maneira como ele é conduzido, que nos adoece. Né? Esse não é o tema, mas fica aí para a gente falar do adoecimento desses profissionais. Porque psicólogos e assistentes sociais, nós não somos as esposas do super-homem. A gente tem o nosso limite também. E a gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa aprender a pedir ajuda. Muitas vezes eu falo para minha equipe, não dá, segura, resolve isso daí. Por isso que o trabalho em equipe, ele é fundamental. E a escuta, uma escuta atenta, ela faz toda uma diferença, independente do espaço de trabalho que você vem estar. Né? E é isso aí, até dentro da psicologia do serviço social, o aluno, ele é orientado. Né? E aí a gente precisa ter esse cuidado, tá? Por isso tem muitos projetos, né? A gente fez uma live com a Ana Gilda e com o Daniel Grossman falando sobre a questão dos cuidadores de idosos, né? E aí, esses profissionais que lidam com cuidado, né? Eles até criaram um projeto lá da Fiocruz, cuidando de quem cuida, né? E vários espaços institucionais que têm essa particularidade de, né, seja a família cuidando, né, de uma pessoa com deficiência, do idoso, seja o cuidador de idoso, né, também nesse cuidado, e que precisa também de cuidados, né? E aí eu vejo, ouvindo vocês, né, aqui relatando essa questão, que a equipe, não só a equipe, mas também, né, os cuidadores, sofrem esse desgaste, eu posso chamar, né, e a Adriane pode me corrigir, esse desgaste emocional muito forte. Não só, eu acredito eu, né, pelo processo de trabalho em si, né, mas também esse desgaste emocional, né, a pergunta que chegou para mim aqui, em relação a essas crianças que chegam aos espaços de acolhimento, por exemplo, vítimas de violência, né, e segurar a cabeça, né, em meio a essa demanda que chega aí, né, dessas crianças vítimas de violência, como é que a equipe e os trabalhadores, né, envolvidos nesse espaço lidam com essa demanda dessas crianças, dos adolescentes vítimas de violência? Eu faço essa pergunta, né, e é justamente lidar com né, com esse desgaste emocional, eu creio que não seja fácil. Né? E aí, se não tem um perfil, isso que a Rosane contou lá no início, se não tem um perfil, né, para trabalhar com esse público, fica muito mais difícil, né? O que vocês falariam a respeito disso? Vanessa, eu vou aproveitar e assim, eu vou reforçar um pouco o que a Rosane falou, né? Quando a gente entende que a maioria dos espaços de acolhimento são espaços públicos, né, na sua grande maioria, e que a gente tem também tem muitos municípios que tem a questão da cogestão, e se pensa que existe um RH para fazer isso. Precisa se entender o que é o RH. Precisa se entender que recursos humanos é valorizar o teu recurso humano. Porque se o teu capital humano não for valorizado, não for legitimado, o teu capital humano vai adoecer e você vai começar a ter déficit. Você vai começar a ter um déficit porque o profissional vai ficar doente, porque o profissional não vai conseguir dar conta, né? E aí você acaba que você não vai dar o suporte necessário para isso, né? E aí, polemizando também essa questão da criança e do adolescente vítima de violência, é extremamente complexo, porque, só fazendo um adendo, quando a Rosane fala do cuidador, o cuidador, às vezes, ele escuta muito mais da criança que sofreu essa violência do que o próprio técnico, tá? Porque a criança se sente mais acolhida por ele, porque é ele que está ali para receber ele naquele momento, às vezes. E aí, às vezes os cuidadores ficam assim, né? Mas por que essa criança está aqui? Qual é a história dessa criança, né? E tem algumas questões que são sigilosas, tecnicamente. E como você conseguir mediar aí o que você pode falar, que é importante você falar, e o que não pode ser falado.
Então, você tem que ter toda uma estratégia de trabalho, toda uma avaliação mesmo do que você pode, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Né? O caso dos adolescentes que sofrem violência é um pouco mais, entre aspas, fácil, porque a gente tem a fala, né? O adolescente, ele fala mais, ele vai discutir, ele vai te dizer o que aconteceu ou não. Ou ele vai se fechar dentro de uma redoma e não vai conseguir permitir esse acesso. Mas é sempre uma coisa extremamente delicada, tá, Vanessa? Falar desse processo é um processo extremamente... eu costumo dizer que é uma linha muito tênue entre o acerto e o erro. Porque qualquer decisão errada nesse momento, ele é crucial, tanto para a criança quanto para todo o processo que você faz. Então, reforço a fala da Rosane da importância de se ter um perfil de equipe para se trabalhar nos espaços de acolhimento. Deixa eu só fazer uma observação. Assim, eu estou falando muito do trabalho em equipe, da questão do cuidador, a Adriane falou da cozinheira, só que a gente tem que entender que existe um limite, tá? E aí, cabe, muitas vezes, ao dirigente, o coordenador, dar ou sinalizar, não é dar, tá? Sinalizar esse limite. Até onde o cuidador pode saber? Porque existe a questão ética, né? Existe aquela questão de você não estar expondo aquela criança e nem expondo aquela família. E aí tem muitos profissionais que não entendem. Quer que eu trabalhe aqui, mas não quer me falar. Se me falasse o que a criança aconteceu na vida da criança, ia ser mais fácil para eu lidar. Né? E aí você, naquele momento, você tem que ter uma postura profissional e entender que você tem que agir conforme a legislação. Você, enquanto profissional, precisa ter carinho com aquela criança e com aquele adolescente. Mas você não tem que tratar como se fosse sua filha, nem seu filho. Em que sentido que eu estou falando? Zane, você é tão seca. Não é isso. Nós temos que, independente da área de atuação, atuar de maneira profissional. E atuar de maneira profissional é você ter conhecimento e ciência até onde você pode ir. Né? Porque essas crianças que estão com a gente, os adolescentes, é claro que existe um limite de tempo, né? Até a própria legislação preconiza isso. Mas nem sempre aquele limite ele vai poder ser respeitado, porque existe uma série de atenuantes que vão estar contribuindo para que o trabalho, para que a ação aconteça. E aí, às vezes, aquela criança, aquele adolescente, ele começa a se empoderar, porque ele está muito tempo dentro do espaço de acolhimento, ele começa a conhecer muito mais aquelas pessoas, aqueles profissionais, e aí acaba muitas vezes perdendo. Vocês estão entendendo? Até onde o cuidador pode ir, até onde a equipe técnica pode ir, cuidar, sim, com carinho, com responsabilidade, mas sabendo separar as coisas, entendeu? Então, isso é mais um desafio para o espaço de acolhimento, porque nós estamos lidando com pessoas, estamos lidando com ser humano, seres humanos. Tem que ter afeto, tem que ter troca, só que a gente tem que saber controlar, né? E no momento que a gente percebe, tá, que a gente não está conseguindo controlar, não é feio pedir ajuda, gente. E não é feio sair de cena. Eu já fiz isso, né? Meu envolvimento foi tão grande. E aí eu assumo isso sem problema nenhum, né? Aqui, até porque eu coloco isso muitas vezes em sala de aula. Muitas vezes eu falei para minha equipe técnica, desculpa, eu não posso intervir nessa situação. Eu vou deixar com vocês. Em situações práticas mesmo, né? Porque eu lá não sou técnica. Mas situações do dia a dia. Por quê? A questão emocional, eu estava tão abalada que naquele momento ali eu senti que eu não ia conseguir dar conta. Então a gente precisa também ter esse cuidado. Poxa, gente, foi muito bom. Já queria aqui deixar o público está comentando aqui. Eu falo que, como a gente está nesse novo formato de live, eu falo que eu quero deixar a live sempre com gostinho de quero mais, né? E a gente já está caminhando para o fim. Né, para os nossos ouvintes ficarem assim, já acabou. Pena que eu não posso ouvir o já está acabando, mas com certeza
né, depois vocês vão ter oportunidade, né, Adriane e Rosane, de ler os comentários, né, galera elogiando, né, a proposta da nossa temática, né, eu já quero agradecer de antemão, né, em nome da Academia Saber Mais, né, o debate foi riquíssimo, nós tivemos uma audiência bastante, né, significativa, é uma temática bastante pertinente, né, por isso que a gente está trazendo pela segunda vez, né, essa temática. Eu só tenho a agradecer tanto a Rosane quanto a Adriane, né, e eu falei isso com a Adriane na última live que nós fizemos, né, da gente estar promovendo curso de capacitação em torno, né, dessa temática. A gente precisa capacitar, sim, né, esses profissionais que querem ou que já atuam, né, com esse público. Então, já quero aqui, né, de antemão, publicamente, fazer o convite para que a Rosane já é cria da casa, né, da Academia Saber Mais, mas a Adriane está começando a fazer parte aí, já com a figurinha já, né, aí na nossa academia, né, que a gente possa aí fomentar cada vez mais sobre essa discussão, né, e tá aqui os alunos, né, dando parabéns aí pelas colocações, pela fala de vocês. Então, eu quero agradecer, né, por essa disponibilidade, mais uma vez, né, nas nossas segundas-feiras, né, para a gente poder estar trocando. A gente, já fazendo merchandising rapidinho, a gente vai ter o nosso curso de ética profissional, né, que começa agora na sexta-feira, dia 10 e dia 11, então as inscrições ainda estão abertas para a gente começar, né, pensar, né, justamente o nosso papel aí, nosso código de ética aí, voltado para o serviço social, mas estão todos convidados e convidadas. E também falar que a nossa live da próxima semana, da segunda-feira que vem, a gente até publicou aí nas nossas redes já um cronograma, né, de julho. Nós já temos julho e agosto, mas já julho, semana que vem, né, pensando aí a população em situação de rua, né, e na outra semana, direitos humanos. Então, a gente vai ter aí volto a dizer, fazer, né, desse isolamento, distanciamento, ou nesse momento que nós estamos vivendo, produtivos, né? E acho que a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo, né? E só tenho a agradecer mais uma vez tanto a Rosane quanto a Adriane pelo aceite do convite, né? E é isso. Mais nada, a última palavra de vocês, já para dar um beijo, um queijo, né, para todos aí. Adriane e Rosane, então, com a última palavra aí para a gente já encerrar a nossa participação de hoje na nossa live da Academia Saber Mais. Rosane, você é da casa, você fica por último, tá? Pode ser, vamos lá. Primeiro que eu me senti extremamente instigada sobre a temática do próximo encontro, e eu também vou provocar, né? Por que não fazer um paralelo? O que fazer com os adolescentes que estão numa unidade de acolhimento, que completam 18 anos, depois o que faz com ele? Mais da metade vai virar população em situação de rua, infelizmente, né? Então a gente precisa pensar e refletir sobre esse assunto. Isso é um ponto. Segundo ponto, me senti muito provocada e eu acho que a gente poderia pensar e propor aí, eu acho que jogo para a galera que está assistindo aí, né? Por que não um curso de capacitação sobre a temática de equipe técnica numa instituição de acolhimento? Por que não falar de práticas de serviços, tanto de social quanto da psicologia, numa unidade de acolhimento? Eu acho que é uma temática de curso muito interessante para quem está na academia hoje, né? Para quem já está nesse processo de formação e que não tem essa expertise. E aí eu sempre falo, gente, isso muito claramente, eu não sei nada, eu estou aqui para aprender. É uma questão de construção, né? Você tem que se reinventar profissionalmente. E segundo, muito obrigada por mais esse momento. Eu acho que a temática foi muito interessante. Falar com Rosane é sempre um prazer, né, minha amiga perfeita. Troca aí. E Vanessa, para mim é muito gratificante, né, poder acompanhar os comentários, poder ver as perguntas, poder entender que a gente consegue contribuir um pouquinho, né, falar um pouquinho da nossa prática. Eu acho que ele é sempre um espaço de troca, ele é sempre perfeito. E eu falo muito isso para todo mundo. Eu falo que quando a gente está no espaço de troca, a gente tem que ter os ouvidos mais abertos, como a Rosane falou, né? A gente precisa estar ali e se permitir ouvir de verdade o que o outro fala. Eu acho que isso é muito prazeroso, é muito fantástico, e eu agradeço mais uma vez a participação desse convite de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Diane.
Gente, só agradecer, tá? Agradecer Vanessa, a Adriane. Para mim foi um prazer estar aqui, até porque vocês me conhecem fora do espaço de trabalho, sabe o quanto que eu amo, né, o que eu faço. Agradecer o apoio dos profissionais, dos futuros colegas que estão aqui deixando comentários. E pedir para que vocês comentem, sim, aqui na página da Academia de Saber Mais. Podem dar sugestões, críticas, tá? A gente recebe as críticas assim de braços abertos, porque na vida, tanto acadêmica, né, na vida profissional, quanto na nossa vida pessoal, a gente tem que buscar evoluir, né, buscar melhorar. E aí esse processo de evolução, ele é propício de críticas também. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem colocar comentários aqui. Eu estou sempre aqui com a Academia Saber Mais, o que eu puder responder, o que eu puder estar contribuindo, tá bom? E, assim, muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Você sabe que eu sou abusada, né? Então, vários profissionais que eu divulguei sobre a live, eu falei, vocês querem falar? Vocês querem discutir a temática de vocês? Vem, o nosso espaço é aberto. O nosso espaço aqui é para construção mesmo. Então, assim, na frente da responsável, tá? Eu tenho condições de fazer esse convite, não tem, Vanessa? Com certeza. Nós estamos aqui para somar. Semana que vem, para vocês verem, semana que vem, né, com a discussão, né, com a temática da população em situação de rua, nós vamos ter aí uma participante que é a hoje assistente social, que foi minha aluna, né, e que está aí com espaço para falar sobre a prática, a atuação dela, e é isso, a gente tem que, né, dar visibilidade também a esses profissionais que foram nossos alunos, né. E, para além disso, Vanessa, que eu acho que vocês têm, que a Academia Saber Mais tem um diferencial para além do serviço social, psicologia, pedagogia, saúde, enfermagem, a área que for, a gente está aqui para agregar, para trocar, tá? E muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada. E é isso, nossa pegada é ir para além do serviço social, né? É claro que a gente não somos assistentes sociais, então a gente acaba tendenciando um pouco mais, mas a nossa pegada é abrir espaço para todos, né, os profissionais. Por isso, quando eu e minha amiga Rosane, a Amanda, que está junto, né, comigo nessa empreitada, é a nossa ideia, por isso que a gente colocou esse nome, Academia Saber Mais, que é justamente abrir o leque, né, da área do conhecimento, das outras disciplinas, outros cursos, né, e a gente vai ter gente do direito, a galera da psicologia, o povo da enfermagem, então a gente está aí trocando, né, e somando, né, esse é o nosso papel, o nosso objetivo está provocando, promovendo, né, esses espaços, né, de diálogos, de troca, e começamos aí com o nosso novo formato, Diálogos com a Academia Saber Mais, e vocês estreando, então, esse novo formato, quero agradecer, e aí, né, cada semana a gente vai, né, eu falo que essa pandemia fez a gente se reinventar, né, então, virar um pouco, trabalhar com a câmera, trabalhar na rede, fazendo live, não é tão fácil, hoje eu estou um pouco mais relaxada, mas, né, é sempre tenso ficar no meio né, ao vivo, assim, eu falo que tudo a gente tem que aprender, tudo na vida é um aprendizado, né? Então, a gente está fazendo esse momento de aprendizado e de troca constante. Assim. Eu só quero agradecer. Enfim, né? Mais uma vez, uma boa noite a todos e a todas. Até semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço a todos que estão aqui presentes ainda, que já fizeram parte da gente. A live vai ficar gravada na nossa página e também no nosso canal do YouTube, né? Então, no YouTube vai ficar lá, né? Estão lá as nossas lives, né? Só fazendo o último parágrafo, eu falo demais, mas quem perdeu a live sobre adoção tardia com a participação da Larissa está lá também no nosso canal no YouTube. E assim, recorde de visualizações, o povo está lá acessando e vendo. Eu falei, nossa, até parece com a Adriane, né? Então, é uma temática que o povo tem, né? Gosta, assim, quer saber mais, quer. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada a todas e a todos que estiveram com a gente nessa live de hoje. Até semana que vem, né? Uma boa noite de descanso. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, tchau. Oi, Beijo, gente. Tchau, tchau.